Boa noite, galera do YouTube. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal RD Códigos. É um prazer ter vocês novamente aí comigo. Bem-vindos aí para esse novo vídeo. Bom, galera, o objetivo do vídeo de hoje é apresentar para vocês aí. Na realidade, eu tenho 4 objetivos, né? Primeiro, configurar o periférico ADC, ou seja, o periférico de conversão analógico para digital do microcontrolador ATmega 328P, que, como eu reforcei em vídeos anteriores, é o microcontrolador que está embarcado aí na plataforma do Arduino Uno. E fazer essa configuração com o uso dos registradores, ou seja, indo no registrador, dos registradores atrelados ao periférico analógico desse microcontrolador e configurando ali bit a bit como que a gente quer que ele se comporte. Se ele quer fazer uma conversão analógica para digital por amostragem, efetivamente a tensão de referência que a gente quer para essa conversão analógica, se a gente quer uma conversão para 8 bits ou 10 bits, ou seja, utilizando a resolução total aí do microcontrolador, se a gente quer essa conversão deslocada para a esquerda, para a direita. Bom, lembrando que aqui a nossa resolução ela vai de 0 a 1023, totalizando assim 10 bits de conversão. Ou seja, eu tenho aí a cada 1 bit eu tenho meus 4,88 milivolts aí, aproximadamente. Para cada 1 bit que o meu ADC lê, ele tá lendo 4,88 milivolts. Para o exemplo de hoje, galera, eu trouxe aí a leitura de um valor de tensão vindo do pino de um potenciômetro, que é a mesma demonstração que eu tinha feito para vocês no vídeo, num dos vídeos que eu comentei sobre a DC do Arduino. Eu trouxe o mesmo hardware pro vídeo de hoje. Então, conforme eu vou rodando aqui o meu potenciômetro, eu vou variando a minha tensão de saída do mesmo, e conforme isso eu vou variando a tensão que o meu canal ADC está lendo. A diferença é que hoje, pelo Atmel Studio, eu preparei uma função que dá uma casa decimal a mais aí para a gente conseguir ler. Então, pela ideia do Arduino, você consegue 2 casas decimais. Mas pelo código que eu preparei hoje para vocês, eu consegui ler aí até minha terceira casa decimal. Ou seja, eu consegui ler até o meu fundo de escala, porque o meu fundo de escala está na base de milivolts. Uh, é, e, e com isso, galera, eu quero com vocês fazer uma comparação aí de quanto de memória que eu uso do meu controlador quando eu estou configurando meu ADC pelo meu Arduino IDE, e quanto de memória que eu vou usar do meu controlador quando eu consigo configurar ele diretamente com os registradores. Ou seja, eu quero mostrar para vocês, né, fazer uma analogia de da capacidade de que você usa do seu microcontrolador, tanto de memória RAM, como memória de dados, como espaço que as suas variáveis vão ocupar, na Arduino IDE, e quanto que você vai usar isso se você estiver diretamente trabalhando aqui no Atmel Studio com os registradores. E na Arduino IDE eu trouxe o mesmo código que eu tinha mostrado para vocês em outro vídeo, que eu tinha utilizado a função da IDE chamada Analog Read, né? Que eu tinha mostrado para vocês a leitura de tensão desse potenciômetro, e com base nessa leitura eu ligava ou desligava aí um LED. E no final aí
desse vídeo, galera, eu quero apresentar para vocês algumas dicas, porque assim, o exemplo de hoje eu vou utilizar o compilador Atmel Studio, mas existem maneiras de se configurar os registradores diretamente, também bit a bit, utilizando a Arduino IDE. Então, digamos assim, a partir do momento que você consegue dominar esse conceito, você consegue criar um código, se a gente imaginar um código híbrido, ou seja, para algumas funções mais simples, como ler o canal analógico, enviar um dado por comunicação serial, mexer na modulação de pulso de um PWM, para algumas configurações mais simples, é possível você configurar diretamente no registrador da Arduino, no compilador Arduino IDE. E aí, para uma função um pouco mais complexa, como por exemplo leitura e escrita de um canal I2C, leitura aí de repente um módulo GPS, um acelerômetro, aí é mais viável utilizar as bibliotecas, né, prontas da Arduino IDE. E com isso você consegue fazer um código assim mais versátil e muitas das vezes, como eu já tinha comentado para vocês em outros vídeos, é, muitas das vezes, ao invés de você ter que pular para um outro para uma outra plataforma, ou seja, de um Arduino Uno para um Arduino Mega, às vezes você com o Arduino, própria plataforma do Arduino Uno, você consegue fazer muito mais coisas utilizando esses conceitos, galera. Então vamos lá. Primeiro eu trago para vocês o código no Atmel Studio que eu utilizei aí para conseguir fazer minha leitura analógica, como vocês podem ver aqui no serial monitor. Então, como de costume, trago um cabeçalho, né? Autor Rafael Dantas. O objetivo é simular o uso do canal DC do ATmega 328P, configurando aí diretamente os registradores. Então aqui, galera, como eu comentei para vocês, eu estou no Atmel Studio, que é um ambiente de desenvolvimento aí da Atmel, para a gente desenvolver códigos para microcontroladores da família VR. No meu caso, estou desenvolvendo um código para o ATM328P. Então, eu inicio aqui incluído uma biblioteca que eu consigo interagir com os I/Os. Incluí também apesar de não estar usando esse código aqui, eu também incluí uma biblioteca para trabalhar com interrupções. Declarei o meu cristal. Declarei que o meu cristal aqui ele tem um valor de 16 megas, que é o cristal que está embarcado na plaquinha aí do Arduino Uno. Incluí uma biblioteca do Atmel Studio para a gente trabalhar com os delays. Incluí novamente minha velocidade aqui do cristal, 16 megas, mas aqui passando como parâmetro FOSC. Isso aqui, galera, esses três aqui é para conseguir mandar por serial esse valor que eu estou apresentando para vocês na tela aqui do monitor serial. Então, declaro que minha velocidade de comunicação vai ser de 9.600 bits por segundo. Faço aqui a minha continha para configuração da USART, como eu tinha demonstrado para vocês aí num vídeo que eu falei como configurar a USART pelos registradores. Aqui é uma funçãozinha, na verdade aqui é duas máscaras de setar ou resetar um bit, porque aqui quando você está programando para microcontroladores AVR, para microcontroladores da Atmel, você precisa usar muito o conceito de bitwise para setar ou resetar um bit. Então eu já deixei essas duas máscaras aqui para isso mesmo, ou seja, uma eu faço uma lógica ou para setar o bit que eu quero no registrador, ou seja, eu declaro o registrador que eu estou mexendo e o bit daquele registrador. Aí com esse deslocamento aqui para 1 e essa lógica ou eu consigo setar esse bit para 1, sem interferir nos outros bits do registrador. E aqui é a minha máscara de reset, que eu faço esse deslocamento, só que aí eu faço a inversão disso. E com a inversão disso e uma lógica eu consigo resetar o bit daquele registrador. Criei um definezinho aqui com o nome canal, ou seja, para eu conseguir declarar aí o canal 0, né? Para eu conseguir
declarar que eu vou usar o pino A0 do Atmega 328P. Isso aqui eu vou mostrar para vocês quando eu entrar na função que está além de o valor analógico. Não precisei de variáveis globais nesse código. Criei uma função aqui do tipo void para inicialização do canal ADC. Criei uma função do tipo unsigned, que recebe aí uma variável que vai ser a porta que eu quero ler, né? Então ela recebe o valor da porta que eu quero ler, ou seja, se eu passar aqui o valor 0, a minha função vai entender que eu quero ler o canal 0. Se eu passar aqui o valor 1, a minha função vai entender que eu quero ler o canal 1. E lembrando para vocês que na plataforma do Arduino, a gente tem do A0 até o A5 de pinos analógicos para a gente ler aí o canal analógico. E criei uma funçãozinha aí do tipo float, que vai fazer, com base no que eu li no canal analógico, eu vou calcular o valor de tensão em ponto flutuante que eu estou lendo do potenciômetro. Aqui as funções que eu já tinha explicado para vocês no vídeo anterior, para iniciar a usart, escrever um caractere, ler um caractere e escrever um texto, ou seja, escrever uma string. Então vamos lá, galera. Aqui no meu int main, eu inicio a minha usart, passando como parâmetros 9600 lá de velocidade, e inicio o meu canal analógico. Vamos lá para a funçãozinha de canal analógico. Inicialização do código. Eu criei essa função aí dando uma lida no datasheet do ATM 328P, que é o microcontrolador embarcado aí na plataforma do Arduino Uno. E eu aconselho vocês, galera, a criarem essa rotina, criarem esse estudo de datasheet dos microcontroladores, seja para microcontroladores PIC, ARM, AVR, STM. Acho que é sempre legal dar uma lida lá no datasheet, porque lá vão estar as configurações dos bits necessários aí para inicializar o periférico. Bom, sempre deem uma lida no datasheet para vocês verem quais bits vocês precisam setar ou resetar para que vocês consigam inicializar ali o periférico que vocês estão configurando. Aqui, galera, no Atmel Studio, essa máscara chamada PV, ela é a mesma coisa que eu pegar o bit que eu estou configurando e deslocar para o valor 1, ou seja, é uma máscara de bitwise, que ela já está disponível aqui na IDE. Então, quando eu faço essa máscara, nada mais é do que eu tô passando esses bits aqui para o valor 1. Então eu vou lá. Primeiro passo aqui é eu definir o pré-scaler que eu quero da minha conversão analógica. Eu vou deixar novamente o link do datasheet para vocês aqui no texto desse vídeo, né, ali na introdução desse vídeo. Aí vocês dão uma olhadinha. Então eu tenho que passar para o ADP S2, o S1 e o S0 para que eu consiga um pré-scaler de 128 em 16 MHz, que é o valor do meu cristal. E aqui, o meu ADEN é o meu bit de enable, ou seja, quando eu passo esse bit para 1 do registrador ADC SRA, eu ligo o meu periférico analógico. Lá no datasheet, ele vai mostrar para vocês o esquema elétrico do periférico ADC. Aí vocês vão ver que esse ADEN está relacionado a uma porta E, que quando você manda ele para 1, ele liga o nosso periférico analógico. Então, configurando esses bits, eu inicializo o meu ADC, crio uma variável local chamada float tensão, que é o valor de tensão em ponto flutuante que eu vou receber da minha função. E aí vamos lá. Aqui, galera, diferente da Arduino IDE, eu não tenho a função lá void loop. Então,
com a diretiva while, ou seja, enquanto, eu crio meu loop infinito aqui. Porque se eu só declarar o meu int main, né, e for fazendo todo o meu código, ele só vai ser executado uma vez. Então não vai dar tempo aí de eu ver o valor de conversão. Então, para aprender o código num loop infinito, aqui quando você tiver HTML Studio, você precisa criar você precisa criar essa função aqui, o while, né? Que é uma diretiva da linguagem C para fazer esse loop infinito. Então, o primeiro passo é fazer a variável ler aqui o valor que eu li na minha função do tipo float. Então, vamos lá. Na minha função aí, valor de tensão, eu crio uma outra variável local do tipo float para volts, ou seja, que vai guardar o meu valor aí de tensão em ponto flutuante. Crio uma variável do tipo unsignInt, ou seja, para guardar o meu valor que eu ler do meu canal analógico, porque lembrando vocês, o meu canal analógico ele vai me retornar um valor de 0 a 1023, ou seja, um valor inteiro de 0 a 1023. Aí com o cálculo da resolução que a gente consegue achar o valor em ponto flutuante. Cria aqui uma variável do tipo unsignChar para o meu loop for. E vamos lá. Primeiro passo, galera, como eu tinha comentado para vocês lá no vídeo que eu expliquei o uso do potenciômetro, é sempre bom criar um filtro. Então aqui, como da outra vez, eu criei um filtro que vai de 0 até 60 com a diretiva for, para que eu consiga realizar aí. Opa, esse aqui vai uma a mais. Para que eu consiga realizar aí 61 leituras, né? Contando aqui com zero. Então, eu realizo aí as minhas leituras e com isso, galera, eu faço uma média do que eu li. Perdão, aqui são 60 leituras mesmo. Divido aqui pelo meu valor para tirar a média e vamos lá no meu valor de leitura do ADC, ou seja, na minha função de leitura. Aqui na minha função de leitura, o que eu preciso? É um pouquinho mais complicado do que a função analogRead. Primeiro eu crio uma variável aqui do tipo int, sem sinal, só que contendo 8 bits, que eu chamei de high e low, ou seja, alto e baixo. Essas variáveis vão ser as variáveis que eu vou armazenar a parte alta e a parte baixa da conversão. Por quê? Eu sei que o meu ADC ele vai me retornar um valor de 0 até 1023. Ou seja, 10 bits. Só que os meus periféricos do meu microcontrolador, eles são periféricos de 8 bits. Periféricos de 8 bits. Então, para eu conseguir armazenar um valor que vai de 0 a 1023, ou seja, de 10 bits, eu vou precisar de 2 periféricos de 8 bits. Então, onde? Eu até vou pegar aqui o nome, o ADC-L, vai ficar a parte baixa. E o meu ADC-H, parte alta. Então, galera, eu criei essas duas variáveis. Para uma eu atribuí o valor do ADCL, que é a parte baixa da minha conversão, e a outra eu atribuí o valor de parte alta. Porque aí eu faço, com o Bitwise também, eu faço uma lógica que eu consigo depois fazer a função somar a parte alta com a parte baixa e retornar meu valor de 10 bits. E isso, galera, é muito usado não só nos microcontroladores da família VR, mas todo microcontrolador que tiver um registrador de 8 bits. Por exemplo, se você estiver configurando o canal AD de um PIC, você também vai ter o registrador que o datasheet vai falar para você, esse registrador vai ficar a parte baixa, ou esse registrador vai ficar a parte alta. Aí vocês precisam fazer essa jogada de gravar a parte alta e a parte baixa e depois fazer uma mescla para retornar o valor de 0 a 1023, porque
Se você só criar uma variável de 8 bits, você só vai conseguir retornar um valor de 0 a 255, que não é o valor total que você tem de 0 a 1023. Faço uma lógica aí para eu gravar qual que é a porta que eu estou usando. Aí aqui porta é o canal, né, que eu quero, ou seja, canal 0, canal 1. Então, com esse valor que eu informei para a função, com o valor de canal que eu informei para a função, eu faço uma lógica aí com essa variável aqui. Aí, inicialmente, esse ADMux, ele é um mux que tem dentro do microcontrolador ATM328P. Também sugiro vocês pesquisarem um pouco sobre MUX, o conceito de MUX na eletrônica digital, para que vocês possam entender um pouquinho melhor esse registrador. Que é um registrador que, com o valor que você passou ele, com a combinação binária que você passou para ele seleciona qual canal que você quer. Que isso, galera, na eletrônica digital, o MUX é um circuito dedicado para isso, que com a combinação binária que você passa na entrada do MUX, ele seleciona uma saída. E a grande jogada dos microcontroladores AVR é que eles chaveiam os canais analógicos. Como assim? Eu tenho ali de A0 até A5. Então, com o MUX, eles chaveiam para uma única saída a leitura que eu consegui fazer de um canal. Então, por exemplo, se eu tiver na realidade, se eu tiver 6 sensores analógicos, eu consigo criar um código para ir selecionando o primeiro sensor, depois o segundo sensor, e com a mesma saída do periférico AD, ou seja, com uma saída só do periférico AD, eu consigo ler várias entradas analógicas. Então, no fim, eu só preciso ter um periférico AD aqui para esse microcontrolador e ao mesmo tempo ter várias entradas analógicas, porque com o passar do código eu vou configurando para qual entrada eu quero que o MUX aponte. Com isso, eu consigo fazer o chaveamento, ou seja, consigo mudar de entrada e ter aí no meu projeto mais de um sensor analógico. Então, por exemplo, eu posso ter aí um LDR, posso ter, como nosso exemplo aqui, um potenciômetro, posso ter, e até nos próximos vídeos, vou tentar também mostrar uma aplicação para vocês da leitura de um LM35, que é um sensor de temperatura. Então, com essa jogadinha do MUX, eu consigo referenciar aí outras entradas analógicas. Aqui eu tenho uma tensão de referência, que o datasheet também explica que você pode escolher a tensão de referência para 5 volts ou 3 volts, conforme um pino que tem no ATM328P. Você até pode deixar aí uma referência externa. O ATM328P ele tem um pino chamado AVCC, que você consegue deixar uma referência de tensão interna. Então, se eu quiser, eu posso ler tensões de 0 a 2,5 volts, 0 a 5 volts, 0 a 3 volts, 0 até a alimentação que eu estou da minha plaquinha. Desligo o ajuste para a esquerda para ter os 10 bits de resolução. Como eu comentei para vocês, vocês podem ter outra resolução aqui desse periférico AD. Ligo uma amostragem de medição. Aí aqui o meu datasheet, o datasheet da TM328P, ele aconselha eu resetar esse bit chamado ADIF, quando eu terminar a conversão. E na Arduino IDE tem até uma função dedicada para isso, mas aqui eu simplesmente esperei um tempo de 10 milissegundos e após esse tempo eu resetei esse bit e funcionou da mesma forma. Aqui, como eu falei para vocês, eu leio a parte baixa que está no meu registrador ADCL, depois eu leio a parte alta que está no meu registrador ADCH, e aí eu desloco 8 bits eu deslogo os 8 bits da parte para a esquerda da parte high e faço uma lógica ou com a parte baixa, ou seja, eu adianto 8 bits a minha parte alta. Então, vou até pegar meu bloco de notas aqui. Então imagine que eu tenho lá
um valor de 8 bits. Vai, 1, 2, 3. Quando eu faço esse adiantamento, eu puxo ela para cá e adiciono mais 8 bits aqui. Então, só para diferenciar aqui para vocês entenderem, eu adianto meus 8 bits para cá e deixo espaço para mais 8 bits. Aí nesses 8 bits que restaram, eu faço uma lógica OR. Então, por exemplo, vamos supor que a parte baixa deu esse valor em binário. 01001, 1001. Quando eu vou fazendo a minha lógica OR, eu copio o valor de cima. Copio o meu valor de cima. E por ser lógica OR, onde tiver 1 fica 1 também. Então 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então quando eu faço essa jogadinha com lógica OR, eu movo a minha parte alta para a parte mais significativa da minha variável. E depois, nesses bits em vazio que o compilador vai adicionar, que a lógica vai adicionar, eu faço uma lógica OR com a minha parte baixa, né, do registrador. Aí com isso, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu retorno os meus 10 bits. Aqui só tem um probleminha, que aqui não pode ser esse valor, né, senão vai dar um estouro ali. Ali vão ser só 2 bits. Aqui, aí, aqui vou retornar na verdade só mais 2 bits. Eu vou ignorar os outros 0, senão eu estaria retornando 16 bits. Mas aí fazendo minha lógica OR eu tenho esse resultado, esses 10 bits aqui que eu tinha comentado com vocês. E retorno aqui da minha função esses 10 bits. Então voltando lá. Após o retorno da minha função aqui no read ADC, eu retorno para o meu valor, eu somo esse valor à minha variável de leitura, conforme esse filtro que eu criei aqui. Com isso, fazendo a nossa regrinha de 3, sabendo que 1023 equivalem a 5 volts, eu pego o valor de leitura, multiplico a 5 volts e divido pelo 1023, por conta da resolução de 10 bits. Aqui eu passo essa conta para a linguagem C, faço um casting, né, que a gente chama em linguagem C, para passar esse valor de inteiro para float e salvo na minha variável. Salvando na minha variável, eu dou um return da minha função. Ele vai retornar para cá, ou seja, vai carregar na minha variável tensão o valor que ele leu ali em ponto flutuante. E aí, galera, começa aqui, aqui praticamente eu já terminei, já tenho o meu valor de tensão que eu tô lendo do meu potenciômetro. Então aqui praticamente eu já li todo o meu canal AD. Inclusive se eu quisesse fazer um if aqui, igual a gente fez lá na Arduino IDE, para tomar a decisão de com base nesse valor ligar ou desligar alguma coisa, ou com base nesse valor desviar de algum ponto do código, eu poderia já também. Mas para esse exemplo aqui que eu estou apresentando para vocês, eu só coloquei para ele mostrar no monitor serial o valor que eu estou lendo, conforme eu vou variando meu potenciômetro aqui. Beleza, então primeiro eu uso a minha função de escrever um texto, como eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Mostro para vocês a minha string. E aqui, galera, o que eu faço? Eu tenho já o meu valor de conversão que está no tipo float. Só que para eu escrever no monitor serial da Arduino IDE, eu preciso de dados no formato string ou caractere. Então, o que eu faço aqui, galera?
Primeiro eu vou ter que ir escrevendo parte por parte do número que vocês estão vendo aqui. Aqui no meu monitor serial. Vou ter que escrever a unidade, a vírgula e essas 3 casas decimais que eu escrevi aqui. Então, o primeiro passo, eu faço um outro cache aqui na minha variável tensão, transformo ela para int, e desse valor que eu tive aqui desse cache, eu pego o resto da divisão por 10. Pegando o resto da divisão por 10, eu pego a unidade da minha variável tensão. E aí, olhando lá a tabela ASCII, os números na tabela ASCII eles começam a partir do endereço 0x30. Ou seja, pegando esse valor do resto da divisão, do valor inteiro da variável tensão e somando a 0x30, eu tenho o caractere equivalente à unidade do meu número. Depois de eu imprimir aí a unidade com o resto da divisão, eu imprimo a vírgula. Eu decidi para esse exemplo aqui usar a notação de vírgula, mas normalmente o pessoal usa a notação americana, né, que é o ponto. Depois disso, eu multiplico a minha variável tensão por 10 e pego novamente o resto da divisão. Com isso, galera, eu pego a primeira casa após a vírgula. Depois eu multiplico por 100, pego o resto da divisão e com isso eu pego a segunda casa após a vírgula, que é esse 4 aqui que vocês estão vendo. E por fim, para pegar o fundo de escala, eu multiplico a minha variável tensão por 1000, pego o resto da divisão, que é pegar a unidade, soma ao 0x30 e com isso eu tenho a minha terceira casa decimal, galera. Que é até um diferencial quando lá do nosso código do Arduino IDE, porque no código do Arduino IDE ele mostra pra gente só até a segunda casa decimal aqui, mas tem como você pegar aí até a terceira casa decimal. Só para mostrar para vocês aqui, por exemplo, quando eu tenho o número, vou dar um número aleatório, 25, e pego o resto da divisão desse número, eu tenho justamente o 5. Porque se você pegar 25 e dividir por 10, vai dar 2,5. Só que como esse resto da divisão, ele faz uma divisão ali inteira, sem pegar mesmo o resultado em ponto flutuante, eu vou ter que 10 vezes 2 vai dar o 20 e o resto vai ser justamente o 5. E conforme eu vou pegando o meu número e deslocando ele, multiplicando ele por 10 e pegando a minha casa pegando a minha unidade, eu vou conseguindo pegar aqui a minha primeira casa decimal. Por exemplo, eu tenho o número 1,0. Se eu multiplicar ele por 10, eu vou ter 1. Com o resto da divisão, eu vou pegar justamente... Perdão, aqui eu vou ter o 10, né? Eu vou pegar justamente o 0. Então, deslocando as casas aqui, galera, eu consigo ir pegando o fundo de escala até chegar na terceira casa decimal. Eu até poderia multiplicar aqui por 10.000, só que aí eu provavelmente não leria valor nenhum. Ele mostraria 0 ali para mim, porque a minha resolução aqui ela vai até na base de milli. Por fim, eu escrevo volts lá no final da minha string que eu estou enviando para o monitor serial e dou um enter, né? Para ficar bonitinho aqui, ficar mais legalzinho da gente ver um número após o outro. Faço toda essa rotina a cada 1 segundo, né? Para não estourar o processamento aqui do PC com o monitor serial. E fica até melhor para apresentar os dados para a gente. Galera, então de código é basicamente isso. Como eu falei para vocês que eu ia fazer uma comparação, aqui eu deixei logo abaixo. Aqui ele, após compilar esse código, ele mostra para mim que eu usei 5,1 da memória do microcontrolador, da memória de uso do microcontrolador.
E devido como eu estou usando a comunicação serial, eu usei 1,3% da minha memória de dados. Normalmente você usa a memória de dados quando você trafega dados pelos ports do microcontrolador. Com isso, galera, só a título de comparação, aqui eu usei 5,1 e 1,3. Eu deixei o código do outro vídeo aqui também, da Arduino IDE. E aqui ele traz pra gente que foi utilizado 11% da memória de armazenamento de programas do microcontrolador. Então eu usei um pouquinho a mais de 1/10 do meu espaço de programação. E as minhas variáveis globais, elas utilizam um pouquinho a mais também, ou seja, 11% da minha memória alocada para variáveis globais. E aí vocês me perguntam, ora, mas você não utilizou variável global nesse código, então por que ele usou memória de variável global? Bom, acontece, galera, quando a gente está usando essas funções da IDE para iniciar algum periférico, como por exemplo PinMode, Digital Write, Serial Begin, o próprio Analog Read que eu utilizei no código aqui, provavelmente ele por trás, para fazer toda a abstração, ele declara algumas constantes e variáveis globais para ele conseguir, ou seja, variáveis fora do nosso código, que para ele conseguir fazer a configuração dos periféricos. Provavelmente porque aqui na Arduino IDE a gente está trabalhando, mesmo sem declarar, a gente está trabalhando com a biblioteca Arduino.h. E dentro dessa biblioteca existem algumas constantes, algumas coisas, para a gente conseguir configurar nossos periféricos. E aí, galera, fazendo essa comparação aí, que o Atmel vai utilizar 5,1% e o Arduino IDE já utiliza 11%, fazendo praticamente a mesma coisa, né? E até é interessante ver que o código aqui a gente conseguiu até adicionar uma casa decimal. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que é interessante que às vezes você precisa fazer aí, por exemplo, uma estação de monitoramento, onde você vai monitorar um LDR, um sensor de temperatura, um sensor de umidade no solo, a tensão de um determinado circuito. E muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, se já com a leitura só de uma de um potenciômetro, ou seja, só com a leitura de um pino analógico, a gente já usou 1/10 do nosso espaço de programa, provavelmente se a gente fosse fazer uma estação de monitoramento com o Arduino Uno, dependendo da quantidade de sensores, da quantidade de código que a gente fosse precisar das bibliotecas já disponibilizadas pelo Arduino, provavelmente a gente iria estourar a nossa memória de programa e teria que partir aí para uma outra plataforma, provavelmente o ATmega, por exemplo. O Arduino Mega, perdão. Só que com o uso aí da configuração dos registradores bit a bit, o conselho que eu dou para vocês é para essas partes do código, que é ler um periférico, escrever num periférico, utilizem essa parte dos registradores. Deem uma lida no datasheet do microcontrolador que está embarcado na plataforma que vocês estão utilizando e veem que bit vocês precisam mexer para vocês configurarem aquele determinado periférico. E aí as coisas um pouco mais difíceis, galera, como por exemplo escrever num display OLED, escrever por exemplo, num protocolo I2C, aí vocês usam as bibliotecas ali já prontas. Aí com isso você faz o seu código ficar um pouco mais versátil e muitas das vezes quando você iria pular, né, para uma plataforma um pouco mais avançada, às vezes com o próprio Arduino Uno você já consegue fazer uma aplicação bem grande com essa economia de memória aí que a gente tem configurando os registradores diretamente. Bom, galera, era isso que eu tinha para demonstrar para vocês. Obrigado aí
por estarem comigo mais uma vez. Até a próxima.